Eu também gostaria que minha voz fosse grossa, cara. Vozinha de menina aqui não assusta ninguém, cara. Anderson Silva é o melhor de todos os tempos. Anderson Silva está no topo comigo. Ele tem o recorde de mais vitórias consecutivas do UFC. Ninguém consegue chegar perto dele. Quando Anderson Silva tinha 30 anos. Quando Anderson Silva tinha 30 anos, paraba este coliseo, tú lo paraba. Porque se paraba en medio del octagón y hacia arriba. Pipa. No, chico. Por eso yo siempre he querido pelear con Anderson, porque es el mejor. E foi assim até o ano de 2013. Para Silva, um erro técnico. Para alguns fãs, soberba e desrespeito com o oponente. Tem que machucar! Anderson, tô falando sério, velho! Aconteceu que você brincou demais, só isso. Se voltasse no segundo round pra valer, tinha ganhado, mas quis ficar com aquelas P e levou um K. Erro técnico, não. O cara tava zombando do oponente. Nas artes marciais, o respeito ao adversário é condição necessária e filosofia antiga. Alguém pode dizer que a zombaria é uma estratégia, mas não muda a lógica que o respeito é necessário e que também é bastante satisfatório ver alguém sendo nocauteado após zombar do oponente. Esses foram apenas alguns dos milhares de comentários sofridos por Anderson Silva após ser brutalmente nocauteado por Chris Weidman e interromper uma sequência de 17 vitórias seguidas. Ainda assim, um deslize não poderia representar o fim para um cara que vinha empilhando adversários por 17 vezes seguidas. Sua base de fãs, que ainda o tinha como o maior, o apoiou e, em respeito ao seu legado, o UFC marcou uma revanche contra Weidman. O mundo das lutas parou para ver esse confronto. O Brasil estilo Copa do Mundo, todos ansiosos para assistir o que seria a vingança do maior lutador do UFC. Segundo o próprio Anderson, ele precisava desse tempo e estava mais preparado do que nunca. Voltaria para buscar o que é dele no UFC 168, com uma plateia lotada de fãs, celebridades e lutadores. Infelizmente, naquele dia, uma fatalidade deixou o esporte em um silêncio devastador. Seria o fim de Silva? Anderson Spider Silva tem origem humilde e, assim como a maioria dos moleques de comunidade no Brasil, carregava o sonho de ser jogador de futebol. E chegou a marcar teste no seu time de coração, o Corinthians. Mas fruto do destino ou não, Anderson chegou atrasadíssimo no dia do teste. Percebendo o seu descontentamento, o treinador de boxe do Timão o chamou para um treino. Anderson depositou toda a sua frustração naquelas luvas. O treinador imediatamente percebeu que o garoto tinha coração e talento na nobre arte. Anderson se apaixonou pelas artes marciais e passou a treinar Taekwondo, migrando para o Muay Thai com o mestre Fábio Seiuchi Noguchi, um dos treinadores mais respeitados e pioneiro no esporte no Brasil. Anderson, como todo atleta de elite do Brasil, competiu pela Chute Box. Pois é, se você não sabe, fique agora sabendo que Vanderlei Silva, Maurício Shogun, foram forjados na equipe que tem como lema caminhar para frente no time gigantesco. Ganhou seu apelido Aranha, Spider, quando ainda era criança, por usar uma fantasia de super-herói o tempo todo. Após estrear no profissional, Anderson participou de uma espécie de GP, onde venceu 2 oponentes em uma mesma noite. O estilo de luta de Spider até esse momento lembrava muito o ímpeto de Vanderlei Silva, até mesmo o sungão característico. Em meio a esse tempo, Spider sofreu sua primeira derrota na carreira. Esse revés fez Anderson ficar obcecado pelos treinos, acumulando 8 vitórias seguidas e catapultando ele para o cenário internacional, onde conquistou o seu primeiro cinturão ao vencer o japonês Tatsuji Kato. Em seguida, Spider competiu no memorável Pride, onde nocauteou em sua estreia, venceu mais 2 por decisão unânime,
na quarta luta pela organização, amargou sua segunda derrota na carreira, onde foi pego por um triângulo, deixando Anderson revoltado. Que merda! Puta que merda, cara. Valeu, meu. Show de bola. Pô, treinei mais de puta sem sair desse triângulo aí do diabo. Não consegui sair dessa merda. Após nocautear o brasileiro Aldir dos Anjos em um evento regional e conquistar mais uma vitória por decisão no Gladiador FC, Anderson desembarca no renomado Cage Rage, onde disputou o cinturão vago contra LeMary. Anderson sai vitorioso e conquista seu segundo cinturão na carreira. Um fato curioso sobre Lee Murray é que, após perder para Anderson, ele participou de um assalto a banco extremamente organizado. Talvez ele tenha percebido que seria um caminho mais fácil do que enfrentar o Spider novamente. Brincadeiras à parte, Murray e sua equipe teve êxito, porém foram capturados em seguida. Anderson defendeu seu cinturão na organização por 3 vezes, vencendo as 3 ocasiões que subiu ao octógono, mas teve essa sequência interrompida em seu retorno ao Pride. Sabendo do seu talento na trocação, o japonês Ryo Shonan buscou imediatamente o pé de Anderson e o finalizou com uma chave de joelho, deixando o brasileiro devastado. Alguém sabia que você estava com o pé machucado? Alguém sabia que você estava com o pé machucado? E o pé machucado. Foi falta de sorte, brother. Porra, bicho. Tem que ser forte agora pra levantar a cabeça e dar a volta por cima, meu irmão. Porra. Tem que levantar a cabeça, meu irmão. Para de chorar, mano. Para de chorar. Chora pra quê? Já ganhou, quanto você já ganhou aí, bicho? Me fala. Quanto você já ganhou na vida? Levanta essa cabeça, bicho. Seja homem, rapaz. Vai dar a volta. Tu vai dar a volta e vai pegar esse cara de novo. Silva emplacou 3 vitórias seguidas no Cage Rage e sofreu uma desqualificação por um chute ilegal, até que finalmente foi contratado pelo UFC. Quem se encarregou por receber Anderson na maior organização do mundo foi Chris Laber, aquele cara que fazia o papel do vilão, muitas provocações e falava pelos cotovelos. Logo, essa luta atraiu diversos olhares, principalmente pela forma que aconteceu. Anderson precisou apenas de 49 segundos para fazer Chris dormir sem sono. Esse nocaute fez tanto barulho que Anderson foi presenteado com o campeão da categoria para seu próximo confronto. Spider tirou Rick Franklin para nada, vencendo o campeão e sentando no trono da maior organização do mundo em apenas 2 lutas na casa. Agora, como campeão, Anderson inicia seu reinado, alçando recordes que duram até os dias atuais. Primariamente, defendeu seu título contra Travis Luther, Nate McCarted, Rick Franklin novamente e Dan Henderson. Subiu de categoria, tirou pra nada James Irving, nocauteou Patrick Cote, passou por Thales Leites e originou um dos seus maiores highlights, nocauteando com apenas um jab um ex-campeão da categoria, Forrest Griffin. Já com uma confiança absurda, Anderson enfrenta outro brasileiro em uma luta que dividiu o público. Uma luta bem polêmica, porque Anderson passou o combate todo tirando sarro de Demian Maia. Não finalizava o combate e simplesmente ficava todo o tempo falando coisas absurdas para Demian. Nesse combate, Anderson passou a ser taxado como um lutador desumilde, pois Demian é um verdadeiro samurai do esporte. Após Demian, Spider foi casado contra o maior falastrão da categoria. Meus amigos, talvez você não saiba, mas antes de McGregor, já existia alguém que adorava um trash talk. Esse cara era Chael Sonnen. Chael Sonnen prometeu acabar com a carreira de Anderson Silva, falou do Brasil, de sua família e tudo que você pode imaginar.
E, para surpresa de todos, Chael cumpriu com o que prometeu. Deu uma verdadeira surra em Anderson até o último round, que, surpreendentemente, conseguiu finalizar o falastrão Sonnen em um triângulo ajustadíssimo no finalzinho do último round. Na verdade, quase cumpriu, né? Após o combate, Anderson revelou que estava com a costela lesionada no confronto, o que impediu dele performar. Finalmente, a carreira desses dois, que corriam paralelamente, se cruzam. Vitor Belfort, The Phenom, é escalado como a próxima defesa do Spider. Vitor e Anderson já foram parceiros de treinos. Esse confronto carregava uma grande importância para o MMA no Brasil. Esses dois foram responsáveis por difundir o esporte nacionalmente através das suas provocações e toda a história envolvida, principalmente como terminou o combate. Meu irmão, eu treinei 1000 chutes em cada pé, meu irmão. Vou te pegar. 3 minutos e 23 segundos. Foi o tempo que Anderson precisou para encontrar a brecha que ele observou no jogo de Vitor, nocauteando seu compatriota e chocando o mundo. Uma bica sua levava a bola na lua, pra azar do Vitor Belfort aquele dia. Não existia mais dúvidas. Anderson Silva dava show. Ele era o GOAT do UFC. Sua áurea vencia os seus oponentes antes mesmo de entrar em um ringue. Após Belfort, Spider emplacou mais 3 nocautes seguidos contra Yushin Okami, Chael Sonnen e Stephen Bonner. Em julho de 2013, Anderson enfrenta o prospecto Chris Weidman, nocauteando o brasileiro após uma série de provocações por parte de Spider. Como vimos no início deste vídeo, o currículo de Anderson proporcionou a ele a revanche imediata. Na revanche, Anderson sofre uma fratura na perna, deixando os fãs desolados. Seria o fim de Anderson? Anderson precisaria ficar mais de 1 ano parado. Quando perguntado sobre o acontecido nas entrevistas, Weidman reagia assim. Quebrar a perna dele não estava nos planos. Nunca tinha feito isso, mas infelizmente aconteceu. Finalmente recuperado, Anderson volta em 2015 contra o bad boy Nick Diaz e vence por pontos, mas teve o resultado alterado após ser flagrado no programa antidoping da organização. Foi penalizado por 1 ano de suspensão e, em seu retorno contra Michael Bisping, deu um vacilo tremendo ao acertar a joelhada e simplesmente virar as costas na esperança do juiz encerrar o combate. O juiz não encerra, Bisping se recupera e vence Spider por decisão. Importante lembrar que o karma chegou para Chris Weidman. Sofreu a mesma lesão que Anderson na luta contra Uriah Hall e muitos fãs fizeram questão de lembrar do sorrisinho sarcástico no ocorrido com Anderson. Já Anderson aceita uma luta de última hora contra Daniel Cormier, substituindo John Jones, e perde mais uma por decisão. Spider cumpriu mais um contrato com 4 lutas na organização, Derek Brunson, onde saiu vitorioso, e perdeu os últimos 3 combates. Meus amigos, o Aranha foi lançado aos leões. Israel Adesanya, Derek Cannonier e Uriah Hall. Após sua derrota para Hall, Anderson Silva se aposentou do MMA, de uma forma que deixou muitas pessoas tristes. Spider tirou um tempo para descansar e curtir sua família. Se aventurando no boxe após um hiato, após deixar o MMA em 2020, Anderson passou a se dedicar ao boxe profissional, onde já soma 6 lutas. O histórico do brasileiro é positivo, com 4 vitórias e 2 derrotas, incluindo triunfos expressivos sobre Júlio César Chaves Jr., Tito Ortiz e agora Tyron Woodley. O maior lutador brasileiro da história do MMA, o maior gênio a pisar dentro do octógono do UFC. Mantém até os dias de hoje recordes inacreditáveis no MMA. O Spider é uma lenda viva do esporte. 10 defesas de cinturão, recordista de mais vitórias seguidas do UFC. Sem dúvidas, um grande representante para o esporte brasileiro.
Deixa seu like para fortalecer o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.